Fala moçada, nós estamos aqui para mais uma gravação do nosso podcast Fala Guarda. Hoje eu estou com uma pessoa muito especial aqui, mais um agente de segurança. Nossa prioridade é trazer os representantes das guardas locais e ao nosso diretor Marciano da Silva, da Guarda Municipal daqui de João Pessoa. Ele que é diretor de vídeo monitoramento da Guarda de João Pessoa, é claro, né? E eu gostaria de começar já pedindo para ele se apresentar, né? O diretor Silva aqui, quanto tempo de guarda, quais são os setores dentro da guarda que já passou e como ele chegou até essa posição aqui nessa parte de monitoramento, né? Boa tarde a todos da Web TV, boa tarde a todos que estão nos acompanhando no podcast Fala Guarda. Meu nome é Marciano da Silva, como foi dito, sou guarda municipal aqui de João Pessoa, né, a capital de todos os paraibanos, né, há pelo menos 14 anos, ok? Vai fazer 14 anos. Entrei na guarda em 2014, assim como um concurso público que teve, e 14 anos depois já transitei por várias atividades. Segurança pública é bem vasta, né, atende Sim. diversos segmentos. Nesse caso já fui guarda patrimonial, né, fixo. Já atuei também nas rondas, em equipes rondas noturnas. Depois atuei nesse novo formato desses últimos 4 anos, 5 anos, que é o policiamento preventivo, que nós operávamos já nesse novo formato, com equipamentos mais modernos, com armamento mais moderno, em rondas, atendendo às demandas do município, pelo menos uns 2 anos. E 2023 foi outra virada de chave, que fui convidado a participar desse novo segmento da segurança pública implantado no município, que é a segurança eletrônica patrimonial. Né? Nesse caso aqui, eu tenho formação técnica em eletrônica e eletrotécnica, e se bem que nesse segmento não tinha muito o que fazer, porque todo o equipamento já vem instalado a equipe contratada que instala, mas devido a esses conhecimentos, fui convidado a fazer parte desse projeto. Diretor, já que você tocou nesse assunto, né? Como que surgiu essa ideia do monitoramento? Para que ele surgiu? Para que ele serve? Fala para a gente, pessoal que está em casa, entender um pouquinho. Quando começou a funcionar, assim, mesmo que tenha sido lá no começo? Ok, vamos sim. E antes de ele responder, informar que esse é o primeiro podcast que eu participo, viu? Gostei pra caramba, o negócio é muito elegante. Achei massa. Me convidem de novo, viu? Vamos sim. Mal comecei, nem terminei, já quero ser convidado de novo. Mas vamos lá. Esse projeto começou em agosto de 23. Na verdade, ele começou a funcionar. Já foi pensado anos antes, né? Nessa gestão do nosso atual prefeito Cícero Lucena, o nosso secretário de Segurança Pública, né, João Almeida, e o chefe de gabinete, Halley. Ele já vem trabalhando com essa proposta, porque o que tem de diferente em monitoramento eletrônico de vocês para um monitoramento eletrônico contratado por uma empresa terceirizada? Primeiro, quando você, não desmerecendo de forma nenhuma, a segurança privada tem seu espaço, mas no caso do nosso formato, a gente já é o pacote completo. A gente vai atender a ocorrência, a gente já vai com viatura e prendendo o invasor, já leva para a delegacia. A gente tem toda essa gama. E outra, não é só, quando se fala em monitoramento, a questão do monitoramento por câmeras. Tem câmeras e tem sensores. Tem câmeras inteligentes, tem sensores de modelos distintos, para aplicações distintas dentro do prédio. Então, é um pacote completo de monitoramento. É um conglomerado, é um apanhado de tecnologias para que ele funcione dentro da segurança pública, né? Com seus detalhes, suas especificidades, cada equipamento. Por exemplo, nossas câmeras, todas visão noturna, resistentes à chuva, poeira, resistentes a choques mecânicos, né, tentativas de vandalismo. No caso dos sensores, né, sensores de presença, sensores magnéticos, sensores de infravermelho. Quem é da área da eletrônica entende um pouquinho do que eu estou falando, mas basicamente são sensores que detectam desde a mera abertura de portas e janelas, a presença, independente se a pessoa ela não quebrou a porta, ela não quebrou a janela, ela entrou pelo teto. Detectores que detectam a presença humana, certo? E também sensores que detectam a movimentação de materiais em espaços externos ao prédio, que aí é onde a gente usa a barreira infravermelha, entre outros dispositivos. Esses são os que são mais instalados, né? Só uma curiosidade que surgiu agora. Como que é essa parte que detecta a movimentação de materiais estranhos? Essa barreira que você falou. O que seria isso
mais palpável para o pessoal que está em casa entender o que seria isso? Pronto, no caso nosso, é uma dificuldade que o município tinha, olha só, já virou passado. Em 2 anos de atuação, isso virou passado nos primeiros, começou a não acontecer mais nos primeiros meses de monitoramento, que era o quê? O município hoje, muitos ambientes, creches, escolas, unidades de saúde, hospitais, boa parte dos prédios do município são climatizados. E nós sofríamos com o vandalismo, o furto, certo? Ou as duas coisas, né? Especificamente dos equipamentos de ar-condicionado. Equipamento de ar-condicionado. Nós moramos numa região tropical, né? Onde o sol nasce primeiro e aqui é muito quente. Então, aqui é a única região que as 4 estações do ano são bem definidas. Eu acho que você pode corroborar, né? Quintura, calor, mormaço e verão. Desse jeito. Então pronto. Aí o que acontecia? Os equipamentos, eles sofriam constantemente furto, certo? Então, material que tem cobre, que tem alumínio, ele é muito visado. E aí os prédios sofriam muito com isso. E, na verdade, não eram os prédios que sofriam, eu digo assim, que é a população que sofria na sequência. Porque um prédio que sofria esse tipo de vandalismo, esse é o tipo de reparo que não é rápido. Sim. Então, vamos supor, acontece prédio fecha, encerra suas atividades na sexta-feira, 5 da tarde, 4 da tarde, ok, só vai voltar na segunda. Um prédio que é detectado esse tipo de dano, ele leva um tempo para funcionar. Então é a sala de odontologia que não funciona, é o local da geladeira das vacinas que não funciona, porque normalmente esse tipo de furto desativa os... E é um prejuízo em cadeia, né? É um prejuízo. Ah, mas a prefeitura pode repor. Ela não repõe de maneira rápida, porque às vezes um equipamento às vezes está descontinuado, então você não troca só a parte externa, você tem que trocar a parte externa do ar-condicionado, a parte interna. Se for a geladeira de vacinas, quando se rouba os fios de cobre, essa geladeira para de funcionar e essas vacinas se perdem. Então, e fora o desconforto para a população. Muitas vezes chega cedo para ser atendido. Então, assim, isso causava um desconforto para a população que busca pela saúde, que busca pelo atendimento, e quando chega lá, simplesmente o prédio não tem como atender. Naquela segunda-feira, às vezes não atende na segunda, na terça. Teve um prédio nosso que ele sofreu tanto vandalismo que ele não ficou um dia sem atividades, ele ficou uma semana, pelo nível de vandalismo. Ah, vocês dizem assim, mas não tinha guarda. Nós fazíamos ronda constantemente. No prédio. Já aconteceu um episódio no prédio que é uma unidade de saúde, que a equipe fez a ronda, realizou um PB, que nós chamamos de ponto base, então descemos da viatura, fizemos o perímetro do prédio, visualizamos, só não adentramos ao prédio, né? Toda a área externa, verificamos as entradas, os acessos, as janelas, ok. Entrou no veículo, foram embora. Fizeram a volta no quarteirão, o colega teve um pensamento disruptivo, né? Disse, vamos voltar? Mas a gente nunca faz isso, a gente não volta, a gente vai para o próximo prédio. Não, nós vamos voltar. Quando voltou, o invasor já estava caminhando no telhado da unidade. Então, assim, ele já estava aguardando a gente ir embora para realizar a invasão. Esse prédio, depois que foi instalado o monitoramento e outras medidas que com o monitoramento foram detectadas a necessidade, esse prédio nunca mais sofreu invasão. Minto eu, ele sofreu uma tentativa, mas aí quando ele foi tentar levar o equipamento de ar-condicionado, o dispositivo colocado para proteger, sinalizou e ele não chegou nem a vandalizar e nem a levar o equipamento. Eu ainda vou chegar nessa questão do tempo-resposta, né? Quanto tempo demora uma equipe ser deslocada até o local. Mas aí eu quero voltar o que você falou aí, que no começo você trabalhou em posto, se tinha muitas rondas nos postos. E aí eu queria entender como que foi essa transição do guarda patrimonial, que a gente está acostumado a chamar o guarda do posto, guarda de posto, que ele era fixo, então ali você tinha sempre um agente tomando conta do prédio público. Como foi essa transição do guarda que ficava num posto fixo para ir para o monitoramento? Fato, é um posto fixo, mas onde ele está monitorando agora a maioria dos prédios, né? Aí depois a gente vai entrar nessa questão de quantitativo, quantos prédios são. Como foi essa transição? Olha, eu achei muito produtiva essa transição. É uma mudança, né? É um choque, é uma mudança de paradigma. Do meu ponto de vista, eu achei muito produtivo, porque quando você coloca um guarda habilitado, capacitado, treinado em um posto, e outra coisa, a matemática é cruel. Você diz assim, vamos estar um guarda no posto. Você não utiliza só de um guarda. Se for plantão de 12 horas... você utiliza de 2 a 3 guardas. Por causa do rodízio. Por causa do revezamento, isso, o guarda tira férias, isso. Às vezes o guarda tem um problema de saúde, então ele se afasta. Se fosse no formato 24 horas, de 4 a 5 guardas.
Então, hoje o nosso efetivo, João Pessoa, nosso efetivo hoje conta em torno de 450 guardas. Total? Quem está na rua, quem está... Total. Isso. E aí você tem que fazer as contas, né? Desses 450, posso estar enganado quanto ao número exato, estou num número aproximado. Tem uma turma chegando aí do curso de formação, que foi recente. Entrou uma agora? Entrou uma turma agora, quase vai 150. Isso, vai entrar mais. Aí vai dar um plus, vai dar um fôlego maior. Nossa média de idade, até o momento, ficava na faixa dos 40, quase 50 anos, né? Média de idade do guarda hoje em João Pessoa. E aí o que é que acontece? Você colocava esse agente de segurança pública lá, só que quando ele foi substituído pela segurança eletrônica, esse guarda ele pôde se capacitar mais, ele pôde agora trabalhar de maneira mais proativa. Em que sentido? Com a segurança eletrônica, você já manda a equipe para onde está o problema. Então, em vez de você ter um guarda num posto, você tem uma equipe de 3 a 4 integrantes numa viatura equipada para ir desde a situação de tranquilização do ambiente, eu digo tranquilização, modo de falar, a presença física, ostensiva, o diálogo, até mesmo a condução. É tudo um pacote só. Isso você está falando de uma viatura, que pode ser designado mais de uma dependendo da situação. E veja em números. João Pessoa, entre prédios próprios, alugados, cedidos, etc. O município tem em torno de 550 prédios. Quantos desses prédios são monitorados hoje? Hoje estamos em 367. É a data de ontem, né? Hoje o que? 9? Hoje é 9 de dezembro, né? 9 de dezembro. Pronto. 367 prédios. E caminhando para atender os demais. Porque o que é que acontece com os outros prédios? Ou estão em alguma reforma, ou estão terminando de serem construídos. Tem muito prédio do município que está sendo finalizado, certo? E alguns em reforma, e alguns cabem a um estudo mais aprimorado, porque cada secretaria, ela adere, né, ao projeto, e aí o pessoal tem que fazer vistoria para verificar as instalações, sugerir mudanças estruturais para poder botar o alarme. Às vezes a gente percebe que no monitoramento a gente percebia anomalias eu digo anomalias, situações que o pessoal, às vezes, janela que ficava aberta, não é que ela não ficava trancada, ela ficava aberta. Literalmente aberta. E a gente detectava. Então isso reduziu bastante a situação de sinistro envolvendo os prédios do município. Esquece a janela aberta, toca alarme. Esquece demais, enlouquece. Então aproveita para fazer uma conscientização que a gente vai mandar para o pessoal ter cuidado. Faça uma checagem de portas e janelas, certo? Mas tem desafoga um pouquinho o monitoramento, porque não dá para saber exatamente o que é. Desafoga um pouquinho, certo? Porque final de expediente, se você ativou, janela ficou aberta, porta não ficou trancada direito, ficou aberta, ativou e dispara. Aí quando dispara, você não sabe exatamente uma escola, por exemplo, qual o tamanho, a dimensão de uma escola do município. E aí, para descobrir qual é a porta que não está fechada, a gente vê no projeto de segurança eletrônica, vai pedir para a pessoa verificar, entendeu? Então ainda, infelizmente, diminuiu, mas ainda acontece. Quando um prédio desse já está sendo monitorado, ele é 100% monitorado, tem 100% controle ali do monitoramento, seja de sensores, seja de vídeo, ou... Olha, nada na vida é 100%, né? A gente tenta cobrir as partes mais críticas e sensíveis do prédio. Então, por exemplo, o prédio tem um local onde, por exemplo, a sala Google, a sala Maker, se for creche, o ambiente de convivência das crianças, onde está o berçário, os pontos mais críticos e sensíveis para a segurança, não só patrimonial, quanto dos servidores e dos munícipes que utilizam dos prédios. Se a gente ampliar o servidor cidadão, ele faz parte do patrimônio da cidade. E outra coisa também que às vezes o invasor, e muitas vezes a gente lida com invasores que são pessoas dependentes químicos, carecem... eles às vezes levam material para finalidades diversas, alimentar às vezes o vício, e às vezes também temos o invasor que ele é astuto, então, como uma raposa, né? Ele é astuto. Então às vezes o prédio recebe o monitoramento eletrônico, a gente percebe algum ponto de falha, faz vistoria, sugere a melhoria e corrige aquela situação. Então não é incomum acontecer algumas situações que nos chamam a atenção, a gente acaba sugerindo, e a empresa que nos atende ela é muito boa em nos ouvir e fazer as correções que são pedidas, né? É como ajuste, o famoso ajuste fino.
Diretor, como foi esse processo de implantação, já que a gente ainda está falando da parte de implantação, quantitativo, como foi esse processo de implantação? Foi projeto, foi recurso federal, foi recurso próprio aqui da prefeitura? Como foi o processo para convencer o gestor de que era melhor ter um monitoramento eletrônico através de vídeo e sensores do que ter um guarda fixo no local? E como foi o processo de convencimento também dos diretores de cada unidade? Porque no começo parece que eles sentiram um pouquinho, ou eu estou enganado? Olha, no início, o que aconteceu? O processo de convencimento, no caso do nosso gestor, do nosso prefeito, na verdade, eu acho que, em parte, não foi difícil, porque ele é adepto da tecnologia. E ela veio preencher lacunas. Porque, por exemplo, 550 prédios, vamos botar 450 guardas. Mesmo que ele colocasse um guarda em cada prédio do município para ficar tirando um plantão só de 12 horas, ainda faltaria guarda. Como é que você consegue driblar isso já? Não digo driblar, resolver. 2 guardas por prédio e atender metade. Isso. Assim, foi feito concurso público, vem aí mais 200 novos guardas, mas ainda não atenderia a 100%. Então, quando você bota segurança eletrônica, esse formato que a gente adotou, por exemplo, um operador nosso, na nossa estação de monitoramento, ele toma conta fácil de 50 prédios. Cadê? Mas isso é impossível. Toma conta fácil de 50 prédios. Sabe por quê? Porque quando o prédio encerra suas atividades, não tem sensores. A gente seguia através da demanda das ativações dos sensores. E, eventualmente, prédios mais críticos. O que é um prédio mais crítico? O gestor relatou que chegou no prédio e detectou sinais de tentativa de violação do cadeado. Percebeu um gradil amassado. Perceber uma deformidade numa porta. Ele ganha um carinho especial. Ele entra na nossa lista e um operador ele toma conta daquele prédio com mais atenção. Entra na blacklist. Entra na blacklist e um operador fica tomando conta com mais atenção. Entendeu? Então é uma soma. Câmeras, olha que mundo quase perfeito, porque perfeito só Deus. Câmeras e sensores no mesmo ambiente. Aí o operador, como é que o operador consegue? Cara, são 5.000 câmeras. O projeto contempla aí, hoje, 5.000 câmeras. Instaladas, 5.000 câmeras. Mas quantas pessoas tem lá? O suficiente para tratar dessa demanda agora. Quando aumentar, a gente aumenta também. Aí consegue ver as 5.000 câmeras? A gente seguia pela demanda. Disparou os sensores demais. Como que o sistema ajuda? Câmera ou alarme? Pronto, o mesmo ambiente tem o sensor de presença e tem a câmera. O mesmo ambiente, ele tem um sensor magnético e tem a câmera. Ele chama a atenção do operador que está lá? Chama a atenção do operador. Se tiver a oportunidade de visitar a nossa sala, a sala de monitoramento, eu digo sala, mas ela é quase parece até um setor de lançamento de foguetes, de tão sofisticado. Moderno. Qualquer pessoa pode visitar, diretor? Não. Nesse caso aí, curiosa, assim, eu queria conhecer. Eventualmente nas redes sociais e em algumas entrevistas, alguns takes foram tirados, mas devido à sensibilidade, devido ao conteúdo sensível que a gente analisa, né, o material tem essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados, então é possível visitar a sala de monitoramento? Tem que preencher alguns critérios. Não toda pessoa, mesmo da área de segurança ou não sendo da área de segurança, teria acesso, devido à sensibilidade do material, porque a gente toma conta de creches, a gente toma conta de escolas, então, hoje, só unidades de saúde. Lá dentro é o guarda que assumiu o cargo através do concurso público. Isso. É ele só que quem tá pode, chancelado, digamos assim. Só ele pode ter acesso a essas imagens. Guarda de carreira, só quem pode monitorar. Existe uma responsabilidade muito grande no ombro do operador de segurança pública. No monitoramento, isso não se distancia, certo? Existem órgãos, por exemplo, nós temos o NCAP, nós temos o Ministério Público, nós temos que fazer tudo dentro da legalidade. Então, o cuidado com dados sensíveis, o cuidado com imagens sensíveis. Como eu lhe falei, a gente monitora a rotina de creches, a gente monitora a rotina de escolas, a gente monitora a rotina de unidades de saúde. Então, a gente preserva esses dados e garante a segurança. Esses dados ficam guardados por quanto tempo? Olha, por contrato, na questão de informações de imagens, 30 dias. 30 dias. O contrato o contrato, digamos assim, é quase uma coisa cultural em todo o Brasil. Normalmente os equipamentos são sempre a 30 dias. Se hoje eu me envolver em alguma situação e eu perceber que tem uma câmera do monitoramento da guarda, eu posso solicitar essas imagens? Pode, você pode solicitar essas imagens. Como que faz? Nesse caso aí, vamos supor, já aconteceu, acidente de trânsito. Aí, acidente de trânsito, a câmera do monitoramento patrimonial,
uma parte da câmera que pega a frente do prédio também pegava um pedacinho da rua. Aí houve um acidente. Mas como é que eu solicito? Você sofreu um acidente? Você, nesse caso aqui, na delegacia, você solicita que a delegacia entre em contato conosco. Então, através do delegado faz a requisição. Isso, faz a requisição e a gente fornece esse material à delegacia. Perfeito. À delegacia. Então, isso não é incomum de acontecer, na verdade. Todo mundo pode ter acesso, desde que seja através do meio legal. Nós entregamos. Mas eu queria ver, gente. Vai entregar à delegacia. Esse material vai compor esse material, como eu lhe falei, dentro desse prazo de 30 dias. Certo? Além de, passando disso, o material começa a ser subscrito, né? Começa a ser apagado. É natural que isso aconteça, porque o armazenamento no formato dessa licitação ele não é infinito. Por exemplo, nossos contratos, a licitação é de 5 anos, né? Possivelmente prorrogável por mais 5. Só que existe uma capacidade de armazenamento, que nesse modelo nosso é de 30 dias. 30 dias. Uhum. E a verba investida foi financiamento 100% federal, 100% local ou foi um misto? Rapaz, agora você fez uma pergunta difícil. Eu tinha na cabeça, logo no início do projeto, o valor total. Valor, mas assim, foi... E eu acredito que nesse caso aí, no patrimonial, a verba é do município. É do município. Posso estar enganado. E nesse caso aí, por exemplo, cada secretaria, ela adere. Sim, então, por exemplo, nós começamos educação e saúde. É como se fosse uma taxa. Isso, a prefeitura tem várias secretarias, né? Secretaria de Administração, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, certo. Secretaria de Habitação, acho que eu já disse, né? Então, o que é que acontece? Ele tem o desejo de ter aquele prédio ou conjunto de prédios monitorado. Então, ele entra em contato conosco e eles, nesse caso, é tudo dentro do guarda-chuva da Prefeitura de João Pessoa. Então, aquela secretaria repassa os valores referentes ao monitoramento da sua fração. Isso, se não me engano, está nesse formato. Eu sou mais ligado aos detalhes técnicos, mas se não me engano é nesse formato aí, tá? Então, se ela quiser aderir, ela diz quantas unidades ela quer e é possível. Isso, por exemplo, Secretaria de Habitação, se não me engano, ela tem aquela sede lá em Jaguaribe, né, bairro de Jaguaribe. A da educação, ela tem mais só creche, só escolas, a gente monitora mais de 80. Só creches, quase o mesmo número. Unidade de saúde, vai mais de 100. As UPAs, monitoramos todas elas. Os hospitais, né? Hospital infantil, o Canto da Vaga, a Maternidade Canto da Vaga, o Hospital Santa Isabel, monitoramos também. Então, assim, acaba do orçamento dessas secretarias acaba saindo o repasse, né? Como é feito o treinamento do pessoal que fica lá no monitoramento? Porque eu imagino que deve ser... Eu não sei o regime de trabalho lá no monitoramento, mas eu acredito que talvez seja um pouco até cansativo, assim, mais mentalmente, visualmente. Como é feito esse treinamento? Como é feito os descansos, essas questões? Rapaz, isso me preocupou bastante no início, né? Porque o que é que acontece? Se você for ver por analogia, quando a gente for implantar um monitoramento, nós temos um plantão que não pode, é um serviço que não pode parar. Sim. É um serviço que iniciou em agosto de 2023 e não fechou as portas até hoje. Então tem equipamento, tem computador lá que está ligado desde agosto de 2023, servidor, telões, servidor que eu digo, servidor de computador, né? Ligado desde de agosto de 2023 e não foi desligado ainda. Tem ar-condicionado lá que está 2 anos ligado. Certo? Para resfriar o ambiente. Então, o que é que acontece? Não pode parar. Ele não tem interrupções. Todo o sistema lá até é preparado até para, digamos assim, até um ataque zumbi. Porque a rede elétrica foi totalmente separada. A rede de dados totalmente separada. O prédio recebeu um grupo gerador diesel. Eu ia perguntar, se faltasse energia, como é que fazia? Grupo gerador diesel. Específico para lá. O prédio específico para lá. Mas lá escuro. Isso. Aí, então, o único servidor que pode apagar, descansar um pouquinho é o servidor, o agente. O agente, o servidor eletrônico. Aí como é que você opera num ambiente desse? Certo? Primeiro você criar um ambiente atrativo. Né? Atrativo. O que é um ambiente atrativo? Um ambiente. Segurança pública, quando a gente atua, já é no estresse, é um fator de estresse. Tem um lanchinho, tem uma mesa tem, como é na nossa base, tem a proximidade com a academia. Então, o que não pode acontecer, assim, vai ter, vamos lanchar, vai todo mundo lanchar, ou vai todo mundo almoçar. Isso não funciona assim. Tudo tem horário para começar e horário para terminar. Não pode ficar com um quantitativo insignificante de operadores. Então, tem que ter um mínimo. O mínimo hoje é de 3 a 4 operadores dia.
de dia, certo? À noite isso não pode acontecer, tem que ser um pouco a mais. Né? Tem a questão do descanso, do repouso. Tem os intervalos, tem que ter o famoso quarto de hora, né? Que a gente diz que é um quarto de hora, é um intervalo, sim, tem que ter um alojamento adequado, sim. Tem que ter, por exemplo, tem uma sala de reunião lá, a sala é muito chique. Tem uma sala de reunião lá que acabou virando a sala do cafezinho, simplesmente porque a gente... E outra, você tem que gostar. E eu não sabia se as pessoas iriam gostar, porque não fazíamos nada parecido. Era um desafio, né? Não fazíamos nada parecido antes. Nós sabíamos o que era. A prefeitura no passado contratou empresas para fazer esse tipo de serviço, o formato era diferente, iniciativa privada. A gente não sabia como é que nós iríamos reagir a esse tipo de trabalho. Se ia ser tedioso, angustiante, enfadonho, certo? Como é que seria? Bem, já estamos há 2 anos. Nós podemos dizer o seguinte: tem que haver um equilíbrio. Né? Você não pode ficar todo o tempo operando, você tem que dar uma parada, né, para poder dar uma respirada. Nesse caso aí, para lanche, para refeição, se for o caso, para ir para a academia. Você tem que criar um ambiente que a pessoa... Já existe esse fardo dessa responsabilidade com esses prédios. Então você não pode criar um ambiente pesado. Senão a pessoa não vai querer ficar lá. Eu não ia querer ficar lá. Entendeu? Perfeito. Eu vou querer trazer esse assunto um pouquinho mais para frente, mas eu queria aproveitar para perguntar de números. O que evoluiu desde a implantação até agora? O que tinha de números ou altos, por exemplo, com relação a furtos antes do monitoramento, depois? O que é que você tem de números? Você trouxe alguma estatística para a gente? Pronto, vou comparar essa evolução. Vou falar de números. Como eu te falei, 550 prédios. Aí a gente começou a monitorar. No primeiro, a gente começou a monitorar em agosto. Nosso secretário à época, e hoje, João Almeida, à época ele se ausentou, retornou, né? Como nós sabemos. Aí o que é que acontece? O secretário chegou e disse: Marcelo, eu vou falar sobre o nosso projeto num evento em São Paulo. Tem como você me fazer? Eu disse: secretário, tem como a gente fazer um apanhado de como era a realidade nos prédios antes do monitoramento? Eu acho que tínhamos 1 ano de monitoramento, se não me engano. Antes do monitoramento, 1 ano antes e 1 ano depois. Eu digo: tem, isso é fácil. Aí foi fazer o apanhado, aí me assustei. Aí chamei o chefe de gabinete e tudo mais e disse: tem uma coisa estranha. Que eu entendi o que é, mas me salta os olhos. Eu disse: o que foi? Eu disse: antes do monitoramento, a quantidade de sinistros, eu digo sinistros, vocês podem entender: arrombamento, furto, vandalismo, fora do normal nos prédios do município. Tá. A gente tinha isso aqui nos prédios da educação. Nós tínhamos isso aqui nos prédios da saúde, que foram os primeiros prédios que começamos a monitorar. Com o monitoramento, nós temos 2 vezes isso. Quase 2 vezes e meia isso. Eu disse: e por que tem... Que loucura é essa? A gente colocou para monitorar, para evitar. E os números estão dizendo que a gente quase que dobrou. Só que aí tinha um detalhe. Quando a situação acontecia dentro do prédio do município, a escola, às vezes, ela não nos reportava. Não relatava. Às vezes ela solicitava o reforço da segurança, relatava o que era, só que aquilo não virava estatística. Entendi. Com o monitoramento, meu amigo, quebrou um cadeado, a gente está sabendo. Então, isso vai para a estatística. Então, o que é que acontece? Às vezes o gestor, por iniciativa própria, houve uma tentativa de vazão, quebrou a janela. Aí, a janela está quebrada. A gente vai avisar a guarda, muitas vezes fazia o boletim de ocorrência e não avisava, às vezes, nossa instituição, avisava a Secretaria de Educação. E por conta própria, quando ele conta própria acionando na Secretaria de Educação, colocava aquela porta de volta, colocava aquela janela de volta. Isso não virava números para a gente. Então, agora a gente passou a pegar tudo. Todas as escolas monitoradas, a gente sabe as situações que acontecem inerente à segurança do prédio e dos servidores e dos alunos que estão na escola, dos munícipes que frequentam a unidade de saúde. Então, isso gera registro. Aí é quando você vê, agora que você consegue mensurar e você consegue mitigar. Agora eu sei qual é a escola que mais sofre tentativa de vandalismo, de pichação. Pronto, pichação, teve também das unidades de saúde. Qual era, como eu lhe falei, era uma lá no altiplano. A gente fazia de tudo. Só faltava, sabe porque você não coloca um guarda? Eu disse: amigo, colocar um guarda naquela unidade, armado ou desarmado. Um que é perto do girador, ali no altiplano. Já descendo uma mata. Porque o que acontece? Ali é um operador humano que precisa descansar, precisa tomar café, precisa jogar água no rosto. Quando você bota o monitoramento,
São vários operadores, vários ângulos, vários sensores. Então, nunca tem um servidor que está ficando cansado ali. Ele tem um revezamento. Se prende muito a isso, a pessoa, a presença física, né? A presença hoje física. Acontece essa pressão. Não, tem que mandar tem câmera por tudo que é lá, tem uma câmera a cada 50 centímetros. O cara, não, mas tem que ter um guarda aqui. Acontece, porque isso aqui, essa mudança é nova, né? Tem 2 anos. Não descarta a possibilidade da presença, tanto é que nós fazemos ponto base em alguns prédios. Ainda eu acredito ser necessário, tanto que até no curso de formação nossa existe uma disciplina chamada segurança patrimonial. Então, assim, a segurança patrimonial ainda é um dos afazeres, no caso do município, que pode ser atribuído à guarda. Só que, aí, como eu estou lhe falando, para um efetivo enxuto, que era o nosso, isso não é mais viável. Economicamente, e assim, vamos botar segurança privada, faz os cálculos do valor, vai lá para cima. E quando você bota segurança eletrônica, 24 horas aquele ambiente está sendo monitorado, as gravações estão acontecendo, independente se é dia, se é noite, se faltou energia, se é feriado ou não, se é feriadão ou não. Um feriadão tipo um carnaval era um desastre para a gente. Por quê? Porque, por exemplo, muitos prédios da saúde não tinham a presença da vigilância humana, nem cedida pela guarda, porque a gente não tinha efetivo, e nem da empresa privada. Aí o que acontecia? Na quarta-feira de cinza era uma tragédia, porque tinha prédios com equipamentos furtados, levava torneira de pia, levava botijão de gás, as mais diferentes coisas. Deixa eu te perguntar uma coisa. Depois que estabilizou essa estatística, né, que você disse que no começo teve essa disparidade, em quantos por cento teve uma redução assim, das ocorrências? Na área da saúde, né, que era o nosso gargalo à época, que eu posso mensurar, acho que teve uma redução de uns 90%. Certo? Em números redondos aí, uns 90%. Porque o que acontece? Pronto, no primeiro ano... Então é um serviço bem efetivo. No primeiro ano de funcionamento, não tivemos registro de equipamento de ar-condicionado instalado furtado. Um ano sem equipamento, um ano que passou por carnaval, feriadão de carnaval, feriadão de Semana Santa, festejos juninos, festejos de fim de ano, e não teve registro de equipamento de ar-condicionado instalado. Ah, mas teve um ali que roubou. Quando a gente ia ver, era sucata que tinha sido removido e não tinha sido descartado. Então, a gente pode dizer, diretor, que o gasto que antes a prefeitura tinha repondo o material, ele foi... Como é que eu posso dizer? Foi compensado pela instalação do monitoramento? Porque agora, por exemplo, hoje nós temos 367 prédios monitorados. Onde é que poderíamos manter uma vigilância ininterrupta? Se a gente pegasse, temos 450 guardas, diminuir 367, onde é que a gente ia conseguir cobrir esses 367? 24 horas. Porque nós estamos 24 horas acompanhando a rotina daqueles prédios. Deixa eu lhe perguntar, nesse processo de monitoramento, a gente sabe que, normalmente, quem cometia esses pequenos furtos, geralmente era o pessoal que já conhecia a área, né? Já aconteceu alguma situação engraçada da pessoa que foi furtar desafiar, assim, de olhar e dizer, eu vou ver se está funcionando mesmo e não deu certo? Já teve todo tipo de situação. Sabe aquele meme, menino, tu vai ver coisa, não é mentira. Tem todo tipo de situação. Situação que, por exemplo, você pode trazer pra gente? Olha, de situações engraçadas. Situações inusitadas. Vamos dizer assim, situações inusitadas. Por exemplo, teve situação que, não vou dizer o cemitério, porque o pessoal pode ser que se assuste. De madrugada, aí tem a sala da administração do cemitério, todas as portas se abriram. Aí hoje a gente entendi que o pessoal disse, foi o vento. Eu disse, mas se foi o vento, por que só abriu uma vez em todo esse período que a gente monitora esse prédio, só esse registro? Mas o operador estava acompanhando a rotina. A gente toma conta dos cemitérios do município, acompanha a rotina, e do nada as portas se abriram, ninguém entrou e ninguém saiu, pelo menos nós não vimos, né, nas câmeras. Aí disse assim, não, isso foi comum. Não foi comum. Né? Outra situação. Mas o operador ficou com medo ou não? Aconteceu lá? Rapaz, é por isso que eu não digo nem qual é o cemitério, o pessoal não se assustar, né? Mas teve essa situação. Esse monitoramento no cemitério é com medo dos que estão presos lá sair? Não, que é isso? Nesse caso aí, a nossa prefeitura está combatendo, a nossa guarda municipal combate constantemente. Na verdade, com medo dos vivos. Nós não temos medo dos vivos que entram.
A gente está combatendo, a gente já prendeu gente já. O que, por exemplo? As peças. Quem leva de um cemitério? As peças de mármore, né? As placas de mármore, as peças de bronze. Mas para levar mármore tem que ter uma estruturazinha, né? Tem, Um carro, no mínimo um carro de mão. Eles levam peças pequenas de mármore, Sim. levam as peças de bronze. A gente está combatendo em alguns cemitérios, né? A questão do vilipêndio de cadáver, né? A gente também tem esse cuidado. Aqui em João Pessoa não há muitos registros de vilipêndio de cadáver, mas assim, de certa forma, né? O pessoal entra, aí vandaliza, a gente está combatendo isso, a gente já identificou. As pessoas não são pessoas diversas. Aí a gente associa assim, não, é o perfil que você visualiza que é um morador de rua. Às vezes não é morador de rua, a pessoa não tem o trejeito, né, do morador de rua, certo? É uma pessoa que você poderia ver comumente na rua, certo? Por exemplo, no caso, uma situação inusitada, que essa não nos traz alegria, mas mostra a eficiência do projeto. Por exemplo, nós tínhamos uma unidade de saúde que ela foi arrombada, e aí você bateu o sistema de alarme, o sistema de alarme atuou. Nós fomos até lá. Só que aí ele foi rápido, o tempo de resposta foi bom, mas não conseguiu. Qual foi o tempo de resposta? Agora eu não lembro. Uma dessa normalmente dá quanto tempo de resposta? Olha, sendo à noite, 8 minutos, porque nós estamos tentando trazer também. Esperado ou se for. Ou dá para ser um pouquinho mais rápido? Rapaz, a gente sempre tem que ficar inconformado com o tempo. Quanto mais rápido, melhor. Se a gente se conformar com 8 minutos, se ficar em 9, aí vai achar que é adequado, porque fazia em 8. 8 minutos é o tempo que a viatura é acionada ou do início que o agente olha e aí começa toda a comunicação interna até a saída da equipe? Olha, por exemplo, com o monitoramento, a gente passa a maior quantidade de informações úteis para o agente de campo. Então, assim, a gente sabe quantos entraram, como é que está vestido, se visualiza arma de fogo ou arma branca, certo? Então a gente passa informações, porque antes nós íamos às cegas. Olha, um morador, um transeunte, ligou para 153 e disse, eu vi uma pessoa entrando dentro da unidade de saúde. Só uma pessoa é muito vago, você tem que dizer o gênero, se ele, qual é a roupa. Está acompanhado. Com o monitoramento você vê por onde ele está, por onde ele vai sair, por onde ele vai se esconder, certo? Teve um que entrou, aí a gente acionou, não vou dizer, acho que foi ali pro lado do Geisel, que aí, o tempo que ele foi levar um equipamento, subiu, foi pelo teto da unidade, quando a gente estava a caminho, ele tentando fugar, despencou do teto da unidade, quebrou as pernas. Caiu dentro da unidade, quebrou as pernas. Aí a gente teve que ir, não para prender, para socorrê-lo. Certo? Teve uma outra unidade, vou dizer os milagres, mas não vou dizer o santo, tá? Teve outro que foi assim. Teve esse arrombamento, como eu lhe falei, a equipe chegou, evidenciou que o prédio sofreu esse furto. Durante o dia a gente foi lá verificar, teve que produzir um relatório, verificar as gravações. E aí a gente percebeu o seguinte, ele quebrou a porta do consultório. Dentro do consultório quebrou a porta da gaveta de remédios. E não levou nada. Ele teve trabalho de entrar na unidade, de arrombar portas e não levar nada. Eu digo que isso é muito estranho. Aí vamos analisar as gravações? Bora analisar as gravações. Aí nisso, vimos a figura, um rosto coberto. Só que nós vimos, aí eu não vou dizer o segredo do sucesso, mas nós vimos características físicas nele que nós podíamos fazer comparativo com as gravações. Eu disse, veja, eu tenho todo esse trabalho, correndo risco de ser preso, arrombo portas, invado a unidade, não levo nada. Vamos ver as gravações? Ele, durante o dia, tinha ido com a esposa e o filho buscar atendimento nessa unidade de saúde. Ele entrou nesse consultório e o que é que tinha de diferente nesse consultório? O médico utilizava um notebook parecido com o seu. Aí nos leva a pensar que ele tinha um interesse, acreditando ele que o médico guardava o notebook no armário, mas o médico levava para casa. Então ele foi em busca do notebook. E o interessante, ele fez um cadastro na unidade de saúde. Aí, todos os dados dele estão lá. Todos os dados dele estavam lá. Mas assim, os dados não serviriam de nada se a gente não conseguisse identificar. Então assim, cobriu o rosto, não tem problema, meu amigo. O seu jeito de andar, certo? A sua estatura. Foi inteligência humana comparando ou foi inteligência artificial? O operador, teve gente, é interessante demais, tem gente que foi para lá, aí achando que era tedioso, gosta desse trabalho, certo? Tem gente que a gente
tem que praticamente tirar ele de lá, porque é um ambiente que o pessoal se entrosa bastante. Tem pontos de melhoria? Tem pontos de melhoria, tem pontos que tem que melhorar, nem tudo é perfeito. Mas a gente faz com que o ambiente seja saudável, que o estresse seja de fora para dentro, e não o contrário. Porque aí já tem um estresse da ocorrência. E o estresse no ambiente isso não é saudável, não é salutar. Então o que acontece? O colega persistiu, ou visualizou o trejeito, né? Foi verificar, viu sinais nas características dele, sinais físicos, e a gente conseguiu localizar. Então tem muito isso, o olhar aguçado do operador, que 2 anos depois ele já tem um know-how, né? Marcelo, me diga uma coisa, existe algum dispositivo que fica nessas unidades que possa, de repente, a unidade está funcionando, então não vai tocar alarme, vai tocar nada, ela vai ser vista como monitorada, né? Porque tá funcionando, mas não tem nenhum alarme ativado. E se acontecer alguma coisa, existe algum meio mais rápido que alguém da unidade pode entrar em contato com o monitoramento? Diversos meios. Na verdade, nós temos o meio nós temos hoje o pânico silencioso, que é um acionamento remoto. É um botão. Que fica é um controle, certo? E fica um controle idêntico a qualquer outro controle de portão de garagem, de trava de alarme de carro, indistinguível. Só as pessoas da unidade sabem onde ficam, porque ele é portátil. Certo? E a pessoa que aciona também é diversa, então em tal prédio é tal servidor que fica, e não é assim que funciona, certo? Seria situação extrema. Situação extrema, que isso é um acionamento que chegou para a gente, é o bate-sinal, tem que ir porque tem que ir. Quando que o gestor tem que usar esse botão, diretor? Olha, quando? As situações são as mais diversas, então vai desde do desacato, desde situação de furto, desde situação de perigo. Por exemplo, existem prédios do município que às vezes são alvo como é que eu posso dizer, situações diversas que expõem não só os servidores como os munícipes a risco. Então, por exemplo, hoje nós temos unidades que, como o CAPS, por exemplo, né? Nós tratamos, a guarda não, no caso a prefeitura tem esses centros de acompanhamento, né? Psicológico, psiquiátrico. Eu espero estar dizendo o termo correto. Centro de Atenção Psicossocial. Isso. Aí, eventualmente, existem algumas situações que geram a atenção, então assim, o gestor ele não espera a coisa evoluir. Sim. Ele já entra em contato conosco. Se antecipa. Já se antecipa. A gente puxa as câmeras, né? A expressão que a gente usa é puxa as câmeras, vê o ambiente e já manda uma equipe para lá. Mas apertou por acaso, por engano, a equipe vai fazer uma visita de todo jeito. Agora já era. Depois que apertou... porque a gente não pode dizer, você ligar, olha, foi sem querer. Não, sem querer não dá certo. Porque a gente vai ter talvez seja, né? Seja coagido, né? Então a equipe vai lá. Então, uma vez apertado o botão, não volta mais atrás. É igual um e-mail enviado. Vai alguém para as câmeras no ao vivo, vai alguém para as câmeras na gravação, vai alguém para o telefone. Tentar contato com o gestor, com a gestora. E a equipe tá isso, mesmo que isso. Às vezes, logo no início, às vezes a gente se contenta, foi disparo falso, porque botou no bolso junto com as outras chaves, disparou. Mas a gente fica acompanhando a rotina do prédio. Entendeu? A gente fica acompanhando a rotina do prédio. Esse é o canal, no caso, ligado ao alarme. E ligado à guarda 153. Os gestores têm um número direto para a nossa central de monitoramento, pelo menos 2 números. Sim. E um canal de mensagem. Então, assim, tem pelo menos uns 4 meios de comunicação ininterrupta com a central de monitoramento. Nossa central não é só de monitoramento, é de despacho de ocorrência também. Então, pode vir situações oriundas do alarme, do sistema de alarme, pode vir situações oriundas de uma ligação para o 153, de um pedido de apoio de um dos nossos companheiros na rua, via rádio. Então, assim, centraliza, certo? O despacho de ocorrência. Eu tenho mais 2 curiosidades. Uma é uma novidade que está chegando aqui em João Pessoa agora, que chama Smart City, então certo? É isso mesmo? Isso, Smart City. João Pessoa Smart City. Explica pra gente que novidade é essa que está sendo implementado agora, o que é o Smart City, o que diferencia, rapidamente, o que diferencia desse vídeo monitoramento e quais são os benefícios que a prefeitura visa trazer com esse Smart City. O Smart City eu acho que é o segundo passo, né? Porque o primeiro segundo supra-sumo. Isso, né? Porque... o primeiro foi o patrimonial, então estava limitado ao interior de prédios do município, certo? Ok, isso já estava bem delineado. Esse outro é o da cidade, certo? Então o que é que acontece?
você hoje acompanha a rotina da cidade, da nossa capital. Os pontos que carecem mais cuidado, nesse caso aí as vias. Então, dessa vez, a gente não está limitado ao interior dos prédios. A gente expande para toda João Pessoa. Nesse caso aí, tá centro, bairros, orla, no geral, né? Começou pelo centro histórico. Toda? Olha, a ideia é que sejam pulverizados pela cidade em torno de 3.000 câmeras, certo? Que fazem desde a leitura de placas de veículo à captura facial. E ele reconhece? Reconhece. Então ele é ligado a um banco de dados? Ele é ligado a um banco de dados. Isso, um banco de dados a gente já está tratando para que tenha acesso a banco de dados de diversas esferas, estadual, federal, certo? Parceria com as forças de segurança. Nesse caso aí, eu falo nas 3.000 câmeras, essas são as do projeto. Sim. E tem espaço para mais 2.000 câmeras externas. O que são 2.000 câmeras externas? Atendendo os parâmetros mínimos de configuração, câmeras particulares, elas podem ser vinculadas ao projeto. Então, vamos supor, com a condomínio. Minha câmera pode ser vinculada. Se sua câmera para a rua. Isso. Se sua câmera, boa colocação. Se sua câmera atender os parâmetros mínimos, certo, de configuração, porque entenda, câmeras diferentes, é que nem celular. Tem vários modelos que fazem coisas distintas. Mesma coisa é câmera. Vários modelos. As câmeras hoje são muito sofisticadas, então tem softwares próprios, são distintos. Então existe uma padronização que, sendo atendida, essa câmera pode integrar. O que não vai acontecer é o seguinte: a câmera é da área da piscina do prédio. Aí não entra. Ou é de dentro. Não entra. Tem que estar para a rua. Para a rua. Porque tem que servir a população. Isso, tem que servir a população. Né? Positivo. Então, por exemplo, câmeras que aí você adiciona 3.000 câmeras do projeto, mais 2.000 câmeras externas, 5.000 câmeras. Certo? 5.000 câmeras dedicadas à segurança pública. Nesse comecinho, só para a gente se encaminhar para o final, já teve alguma situação de reconhecimento facial Diversas. Que a guarda já ocorreu? Tem alguma rapidinho que pode contar para a gente? Teve a prisão, né? Teve um homicídio ali na Praça dos Três, perto da Praça 1117, e a captura de todo o evento foi feita pelas câmeras do monitoramento. Ali foi um conjunto, câmeras do monitoramento do Smart City com as câmeras do monitoramento patrimonial. Então, tínhamos as características, certo? E foi uma prisão que foi feita em menos de 24 horas. Muito certo? Bom. E muito bom, porque o sistema ele serviu ao seu propósito, né? Identificou a situação, o operador identificou, filtrou, reconheceu e, junto com a Polícia Civil, em menos de 24 horas, um dos 3 que participaram, tem envolvimento nesse homicídio, foi preso. O fato da guarda estar, nesse caso, buscando os autores, configura, independente do tempo, o flagrante, diretor? Olha, você sabe que a guarda, por exemplo, quem investiga é a Polícia Civil, né? Sim, mas eu não estou falando de investigação, estou falando o fato ocorreu e a guarda está tentando localizar ali, os agentes estão em campo, procurando com auxílio das câmeras. Isso, nesse caso aí, conseguiu esse material, entre em contato com a Polícia Civil, investiga, certo? Existe essa parceria, né, com a Polícia Civil. A Polícia Civil é demandante de muito material visual, muito vídeo. Sempre nos aciona, como eu lhe falei. Você faz a denúncia, a Polícia Civil nos aciona para fornecer o material. Então a gente atende muito a Polícia Civil. Nesse caso do homicídio, a Polícia Civil ela recebe esse material, dá continuidade às investigações. Nesse caso aqui, foi como lhe falei, pessoas nossos, operadores, que estão atentos aos detalhes, porque às vezes não é rosto, às vezes não é só rosto, é jeito de andar, às vezes é roupa, certo? Com o Smart City, com o reconhecimento facial, não adianta você botar boné, não adianta você botar óculos, não adianta você deixar a barba crescer. Certo? Você vai ser reconhecido. Vai ser identificado. Você vai ser identificado, entendeu? Não tem para onde correr. E nesse caso, não é só na questão do procurado. E o desaparecido também. Certo? Uma pessoa que tem problema psiquiátrico, problema psicológico, um idoso que desaparece, o mesmo equipamento pode ser usado para encontrar no menor tempo possível essa pessoa desaparecida. A mesma coisa para veículo, seja ele ônibus, carro, moto, trailer, caminhão.
certo? A gente também pode usar essa ferramenta para recuperar esse patrimônio. Deixa eu lhe fazer uma última pergunta para a gente encerrar o nosso episódio de hoje. Mas, rapaz, já acabou. Tá acabando. O objetivo do nosso podcast, diretor, é trazer informações das guardas de todas as regiões. A gente já conversou com o pessoal de Cabedelo, de Bahia. Semana que vem a gente está articulando trazer guarda de Itapororoca. Se alguma dessas guardas quiserem implementar esse mesmo sistema de João Pessoa, a guarda de João Pessoa, através do senhor, se disponibilizaria a ajudar a criar esse projeto, desenvolver o projeto, tocar o projeto, capacitar as outras guardas? Rapaz, e como que faz para lhe encontrar? Sim, pronto. Guarda, no caso, peço que nos visitem, né, na base da Guarda Municipal de João Pessoa, na Almirante Barroso. Sim, a gente pode dar toda a assistência, até eu convido a todas as guardas de João Pessoa, da Paraíba, perdão, que nos visitem, não só na Paraíba, do Brasil inteiro, venha conhecer nosso formato, certo? Como é que a gente trabalha. Uma coisa interessante é que o seguinte, a empresa que ganhou a licitação, ela tem todo o know-how de hardware, software, é uma empresa, piscou lá, eu não sei se pode dizer o fabricante, pode dizer, não sei se pode, Motorola, pode certo? A Motorola Solution, então assim, solicitou manutenção de manhã mesmo o cara já está indo, é impressionante, fazer reparo, fazer ajuste. Então o que acontece? Só que na parte da operação eles não tinham o know-how, e nem a gente tinha. Sim. Aí a gente se baseou um pouco, há muito tempo atrás, eu trabalhei em 2 empresas de segurança patrimonial. Então, um pouco do que eu lembrava, eu trouxe, mas não dá para trazer tudo. O formato é diferente, certo? A empresa é outra pegada. Então, assim, a gente quando vai, a gente já vai para aprender. Então, a gente é o pacote completo indo verificar o prédio. É o barba, cabelo e bigode. Já leva o cara preso, pacote fechado, entendeu? Não diminuindo a segurança privada, pelo contrário, ela é nossa parceira, tudo complemento. Né? Isso. Mas com poder coercitivo, nós somos uma das forças que tem. Então, o que acontece? Você que é guarda municipal de um município pequeno, certo? Independente do tamanho, nesse caso, entre em contato com o seu gestor, peça para que ele nos visite, venha em comitiva, nos visite. Estaremos de portas abertas para receber você, passar todo o nosso know-how que agora nós temos, certo? Nós éramos uma promessa, agora nós já estamos evoluindo, nós estamos no passo 2, que é o Smart City, somos uma realidade, certo? Isso potencializou o alcance da guarda. Então, o guarda que ele ficava no posto fixo, ele agora está na rua, certo? Ele está cuidando, pronto, esses grandes eventos que demandam um grande efetivo. Agora a guarda conseguiu dobrar o efetivo dela, certo? Então a gente conseguiu trazer mais visibilidade para a nossa instituição, certo? A gente conseguiu, isso são o que eu posso dizer aqui do que teve de ganho para a guarda: visibilidade, capilaridade, certo? O alcance nosso que ficou muito melhor, certo? Hoje, por exemplo, a gente está tomando conta de 367 prédios, certo? De uma sala onde tem 10 operadores. E diante disso, o município que tem uma quantidade menor, ele vai ganhar mais agentes na rua. O equipamento, quando instalado, como o pessoal diz, será que esse equipamento já se pagou? Se pagou todas as vezes que a gente na segunda-feira, pronto, um feriado agora, 3 dias, né? Que teve o feriado na segunda, sábado, domingo e segunda. Teve prédios aí que ficaram esses 3 dias sem o pé de um servidor lá. O prédio ficou fechado 3 dias. E o prédio tinha vulnerabilidades? Ele tinha. O prédio ficou monitorado 24 horas. Caiu uma folha, a gente viu. Tem coisa que pode ter passado despercebido? Pode. Carece melhorias? A gente vai entender. Mas até onde eu sei, pronto, não há relatos no dia de hoje de prédios que sofreram sinistro. Isso para nós já é uma vitória. Que a gente está começando a se acostumar, porque a realidade não era essa. Aí agora a gente quer atender a cidade. Era enxugar gelo, né? Era horrível, pô. Porque você diz assim, mas a equipe pode fazer rondas. A gente vai passar 20 vezes naquele prédio. Na 21ª que a gente não passar, ele vai sofrer invasão. Agora não, caiu o alerta, você já vai direto. Você já vai. Já aconteceu de a gente não pegar um invasor dentro do prédio. Pegou o invasor fugindo com um furto nas proximidades do prédio. Mas como é que você vai provar? E as imagens, meu querido? A gente leva para a delegacia o material, fornece ao delegado, ele fica preso. Então, assim, invadiu, a gente parava do lado do invasor, o invasor dava boa noite para a gente não sabia que ele tinha invadido o prédio.
Aí atravessa a rua, dá de cara com o prédio arrombado. Hoje não, a gente já encontrou com ele, ele foi lá no Cristo, teve um prédio lá do Cristo, a equipe encontrou com ele nas proximidades do prédio. E ele fingindo que não era com ele. E a gente já sabendo que era. Ou seja, quem for vai sabendo, né? Não adianta. Vai ser pego de todo jeito. Vai ser pego. Ou na hora, ou minutos antes, ou depois, vai ser pego. A gente, não adianta mais. Não. Né? É interessante que a gente, por exemplo, esses são alguns dos benefícios, né? Onde tem um problema, onde tem uma guarda, como eu falei, onde o efetivo é enxuto e as demandas, por exemplo, a nossa era esse tipo de. Nós tínhamos um gargalo, um calo que era simplesmente de ar-condicionado. Aí tinha outros problemas? Tinha outros problemas, outros que eu nem posso narrar aqui, que o monitoramento ajudou a solucionar. Ou teve prédio que o fato dele ele tinha um problema crônico, não posso dizer aqui qual era, ele tinha um problema crônico, botou o monitoramento, no outro dia não tinha mais o problema crônico. Você descobriu o que foi? Não. Porque depois que botou o monitoramento... Parou de acontecer. Parou de acontecer. Aí como é que a gente bota isso na estatística? Entendeu? Como é que a gente bota isso na estatística? Deixa isso para a imaginação de quem está assistindo. Né? Qual era o problema crônico? Né? Diretor, Marciano, muito obrigado pela sua disponibilidade. A gente vai encerrando aqui. Muito obrigado por você ter vindo, ter disponibilizado uma parte do seu tempo aqui conosco. Obrigado pelo convite aí aos prefeitos, aos gestores para visitar aqui a Guarda de João Pessoa. Obrigado pela sua disponibilidade em contribuir para o crescimento de outras guardas. Né? Eu sempre gosto de falar que eu tenho a oportunidade que as guardas elas crescem uma ajudando as outras. Né? É uma característica muito das guardas municipais. Então, muito obrigado em nome de toda a produção, toda a direção aqui. Eu agradeço demais a sua presença e a gente vai marcar outro papo porque foi muito bom. Muito bom. Esse episódio ficou um pouquinho maior do que os outros, mas é porque a tecnologia proporciona isso. Tem muitas vertentes que a gente ainda pode conversar. A gente vai marcar um outro papo desse. Combinado? Tá, combinado. E aí talvez nesse papo eu diga qual foi o cemitério que abriu as portas sozinho, viu? E aí já vai trazer mais... Eu posso dizer porque tem colegas que são supersticiosos. Sim. Aí eles não iam querer ir, mas é aquela coisa, né? Nós não temos que ter preocupação com os mortos, né? Tem que ter preocupação com os vivos. E a gente vai pegar esses vivos que estão entrando no cemitério para levar essas peças de bronze. A gente não esqueceu desse. Como também vamos atrás da figurinha que está levando material de iluminação. A gente já viu ele lá no centro histórico. Certo? As câmeras do Smart City já pegou ele. Gente, repito, não adianta mais, vai ser pego. Palavras do nosso diretor aqui, vai ser pego. Uma hora ou outra vai ser pego. Vai. Pessoal, nós ficamos aqui com mais um episódio do Fala Guarda e eu espero que vocês comentarem aqui, ó. Comentem, falem sobre o vídeo, deem sugestões, façam críticas, sugiram novos temas. Se você tem ocorrências na sua cidade, peça para as guardas, os representantes das guardas entrar em contato conosco, tá joia? O nosso Instagram também, ele tá aberto. Você vai lá, deixa sua mensagem, entra em contato com a gente. Quem sabe a gente marca um papo desse aqui, muito legal. E aí a gente vai fortalecendo cada vez mais as guardas. Pessoal, um abraço, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, meu diretor.